Olá, gente, boa noite. Estamos aqui. Hoje fez um dia lindo, né? E um dia brilhante, tinha um brilho especial, né? Pra gente que gosta de observar a natureza e essas coisas, que se utiliza até dessas questões para a criação, é muito importante. Então, hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, tá? Que a gente divulgou aí nessas últimas 2 semanas. Eu vou chamar a Michele daqui a pouquinho. A Michele é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa, professora, está fazendo doutorado lá em Portugal e é uma artista maravilhosa, tem uns trabalhos lindos. Otton! Beijo, querido. Otton foi uma pessoa incrível na minha vida, eu tenho que contar isso rápido. Ele me convidou para fazer meu primeiro trabalho de figurino, é uma coisa que a gente não esquece, né? Para dividir com ele o figurino de Assim que Passa em 5 anos, em 1991, no Museu Histórico Nacional, beijo, querido, com a direção de Gilberto Gadronski. Bom, vou chamar Michele. Boa noite! Como estamos aí em Portugal? Estamos bem com frio. Vamos lá. Michele, com a palavra. Bom, para quem não me conhece, eu sou figurinista e designer de moda. Trabalhei muitos anos aí no Brasil com figurino de teatro, figurino de televisão, principalmente figurino de televisão e carnaval. Desculpa, Michele, Alessandra aqui. Fui aluna da Michele, a Alessandra está falando. A Alê foi minha aluna da FATEC, ela é figurinista lá da Globo e fez o curso da FATEC comigo. Eu fui professora da FATEC durante 12 anos, também fui professora da Belas Artes durante um bom tempo e vim para cá fazer meu doutoramento em Belas Artes. E hoje em dia estou vinculada ao Museu Nacional do Teatro e da Dança, né, e faço projetos em parceria também com o Museu Nacional do Traje. Então, eu estou sempre caminhando nos 2 pontos das linguagens, do figurino e da moda, nunca desconectados, estou sempre junto com os 2. Caminhando e arrasando, né? Ó, Ale Miranda 72, Alessandra aqui, já falei. Mas tem tem um trabalho incrível, fico sempre acompanhando ali. Ela está falando, faço design de moda. Bacana, Lê. A minha apresentação é muito parecida com a da Michele, tem esse vínculo do figurino com a moda. Eu sou diretora de arte também, trabalho com direção de arte do Teatro do Mar, que é um núcleo de desenvolvimento de teatro físico, sob a direção do Pedro Wilson e produção da Fernanda, que também é atriz, Fernanda Biancamano. E é um grupo muito interessante. E sou formada em Belas Artes, indumentária, cenografia, fiz o mestrado em Ciência da Arte na UF e doutoranda a essas alturas, o meu doutorado eu tenho que resolver, né? Porque lá eu estou no Rio de Janeiro. Não, mas eu tenho falado com ele, eu fiz um seminário de orientação. Mas eu tenho que voltar, ano que vem eu volto. Eu tive uma experiência em Barcelona muito interessante, morei lá 10 anos. Agora... É isso, então, gente, eu queria comentar, você me permite, Michele, posso comentar? E assim, o que a gente vai falar, né? Michele, me interrompa, por favor, para a gente poder fazer uma coisa mais equilibrada, que eu sou falastrante. Tá bem. E você, como professora, deve ser também, né? Então, gente, sobre as visões de moda, figurino, direção de arte, né? E todos esses caminhos estéticos, por exemplo, quando que o figurinista ele se torna um diretor de arte, porque como isso acontece, de que forma, né? Então, existem pormenores interessantes, vou dar exemplos de espetáculos, de filmes, né, todos conduzidos por essas matérias, digamos assim, né? E falar da direção de arte como um todo, vou começar por aí. E a Michele... As necessidades, né, deles, as pontes. Exatamente. E a Michele vai falar dos mood boards, da coisa da moda também, do figurino. Ela está fazendo um trabalho lindésimo.
visitem a página dela, linda. Tem um curso também, né, Michele? Que você tá. Tem um curso de ilustração de moda. Muito legal. Nossa, super ilustradora. Eu sou ilustradora de moda, acima de tudo. Vamos começar. Uma horinha. Agora eu acho que a gente tem só meia hora, né? Porque a gente já falou tanto, né, Renata? 50 minutos. 50 minutos, socorro. Quando puder. A Renata vai me dar um puxão de orelha aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar, né? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar sobre. Tem que falar da Renata. A Renata me convidou e a Michele para fazer isso. A Renata é minha gente, né? Ela trabalha no agenciamento de artistas, ela é advogada, entendeu? E ela tem um escritório de arte, onde ela atende artistas e designers de moda, né, em geral. E ela vai me agenciando. Ela, tem um negócio aqui para você fazer, legal, vamos fazer. É assim, né, que a gente vai fazer. Enfim, ela não quer... Renata é minha parceira já há alguns 3 anos. É isso. Não, foi você que me apresentou, né? Aliás. Graças a Deus eu tenho boas pessoas. Comena, boa noite. Ó, gente, eu estou no espaço Comena do Rodrigo, que nos proporcionou essa abertura para eu poder transmitir a live por aqui. É um espaço muito bonito. O Otton está ali, ó. Isso, a gente está começando uma parceria linda, é um espaço aqui no Rio Sul, na Torre do Rio Sul, o espaço Colmena, que deve ter colmeia em celta. E a gente vai divulgar em breve o calendário de cursos para 2023. Isso, a gente vai divulgar em breve o calendário de cursos para 2023. Isso aí. Nós vamos falar sobre direção de arte, sobre estética, é bonito, né? As palavras são bonitas, né? Mas é um trabalhão danado. Então, para a gente falar sobre essa visão de quando, em que momentos que o figurinista, que o cenógrafo ou o estilista, o designer de moda, ele é o diretor de arte. Para falar sobre isso, eu preciso falar primeiro da visão do que é, dos atributos de um diretor de arte. Ele é mais utilizado em cinema, mas ultimamente, de uns anos para cá, ele está sendo solicitado no teatro. O que ele faz? Sim. Não é? Tanto é que eu sou diretora de arte do Teatro do Mar, né? Do Núcleo de Desenvolvimento, Pesquisa e Desenvolvimento em Teatro Físico. Então, o diretor de arte, ele é responsável por coordenar as equipes de criação, né? Em princípio. Estou falando do cinema, vamos botar aqui no cinema. Depois a gente vai para o espetáculo, depois a gente vai para a moda, tá? Porque é muito complexo. E ele coordena a ação das equipes depois que ele tem o roteiro, depois que ele tem as reuniões com o diretor, depois que ele tem reunião com o diretor de fotografia, ele olha as locações, ele escolhe os espaços. A partir desse roteiro, ele faz uma prancha conceitual, que a gente chama de concept board, né? Essa prancha conceitual é aonde ele vai criar todo um universo, né? Eu quero fazer um parêntese aqui. O diretor de arte, normalmente, costuma se chamar de uma espécie de demiurgo. O demiurgo era uma figura muito citada nas obras de Platão. A associação dele com o demiurgo é a seguinte: o demiurgo, citado nas obras de Platão, era um criador de mundos, uma espécie de criador de mundos. Por quê? Porque ele era o organizador da massa caótica. Então, vamos acompanhar aqui o pensamento. Como Platão, ele é do mundo das ideias, como a perfeição, né? O ideal, diferente do real. O real, para ele, era o imperfeito, né? Nós trabalhamos com o real, com a matéria, com o físico, né? Então, o demiurgo era uma espécie de... Pega o ideal, pega a ideia, que a gente pode fazer uma transposição aqui, o texto ou o roteiro, né? E materialize aquilo. Então, nessas obras de Platão, ele explica que o demiurgo dizia: o que eu vou fazer com essa massa caótica? Eu vou ordenar essa massa caótica. O que nós fazemos, né? Tanto, eu não sei se tem gente aí que quer ser figurinista, quer ser diretor de arte, quer ser estilista, ou já é, como Otton, né? Mas, às vezes, você quer
né, trabalhar como diretor de arte com o geral. Então, você é uma espécie de demiurgo, é uma responsabilidade grande, você é uma espécie de criador de mundos, né, do mundo físico. Ele pega o perfeito, o ideal e transforma, não no imperfeito, mas ele vai para o mundo físico, né, ele materializa. Então, o papel dele é pegar cenógrafo, figurinista, maquiador, aderecista, né, e coordenar o trabalho dessas equipes a partir dessa prancha conceitual. O que é essa prancha conceitual? Ele reúne elementos a partir do roteiro. Saúde, que ainda não deu para disfarçar essa aqui. Aqui tudo é natural, gente. Aliás, eu estou num lugar lindo aqui na Torre do Rio Sul. Do outro lado tem um Cristo, mas ele está todo coberto, tá cheio de prédio na frente. Eu achei cafona. Eu achei que não bonito, né? Pois, o meu não dá para ver a paisagem porque está escuro, mas também está na beira do mar. Então, ele pega esses elementos, junta em imagens, objetos, tudo que ele pode colocar em imagem, junta nessa prancha. Então, elementos associativos, né, tudo que ele puder investigar. Para isso, ele tem que ter um conhecimento muito bom de arte, de história da arte. Por quê? Porque ele vai pensar em cores, ele vai pensar em texturas. Então, ele tem culturas também, né? Culturas. Os pintores, gente, estudar a história da arte é essencial. Os pintores são nossos lindos mestres. Toda a linguagem artística, né, das clássicas, vamos dizer, pintura, desenho, gravura, escultura, mas a pintura é das mais importantes, porque eles são nossos guias para fazer um bom trabalho de direção de arte, ou até de figurino, ou de moda, porque não é, no caso, o Yves Saint Laurent que pegou lá um Mondrian e replicou numa roupa, não. Eles já criam uma atmosfera que você consegue usar, de certa forma, para te guiar, né? Exato. Não é o caso, é o que eu estava falando, para te guiar, mas existem dois tipos, né? Por exemplo, o Yves Saint Laurent pegou lá aquelas seções do Mondrian, botou na roupa, ficou lindo, ficou perfeito, estético, bonito e tal, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar Mondrian e extrair cores, elementos, só como base para você chegar a materializar um objeto ou uma coisa que você está falando de direção de arte, né? Então, você tem que estudar os movimentos artísticos, ler muito, ficar atento ao texto, ficar atento às linguagens, ficar atento à atualidade, ficar atento a tudo, absolutamente tudo. Todas as linguagens novas que vão surgindo, isso é muito importante, né? E aí é muito complexo, porque como é que a gente vai esmiuçar tudo isso, né? As pessoas têm que aprender exatamente, é isso que a gente faz, né, Michele? Que a gente ensina. Dada essa função de demiurgos que somos, a gente também pode pensar o seguinte, já repararam quantos filmes que a gente viu, ou espetáculos, que tem toda uma condução pela textura, pelo figurino, né? Existe uma ideia, né? Que é a ideia do figurino principal, o que é? Criar possibilidades dramáticas para a roupa, né? E o que é drama? O que quer dizer dramático? Quer dizer ação. Então, eu vou colocar uma roupa numa personagem e vou dizer para o diretor, olha, aqui tem um bolsinho, tá? Eu fiz essa coisinha a mais, porque como ela usa um lenço, ela pode tirar daqui e criar uma ação nova. Então, esse é o grande papel do figurinista também, né? Assim como o cenógrafo também, ele coloca um outro elemento que vai servir de apoio, não só de apoio, ele está ali, ele é o personagem, né? O figurinista vende a personagem através da roupa, né? Entendeu? Não é? É muito complexo. E aí, tem um filme, por exemplo, que é O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Você viu, né, Michele? Esse filme é todo conduzido pelo figurino e pela luz. Existem cenas. Esse filme é importante vocês assistirem. Uma mesma cena, muda-se o figurino e ela só muda de local. Ela sai do salão, é um restaurante. Eu não vou contar o filme aqui, porque senão... E ela sai do local do salão do restaurante e vai no banheiro. Mas é a mesma cena, no mesmo momento, não tem passagem de tempo. No banheiro tem outra iluminação e outro figurino.
tem uma brincadeira ali, porque tem todo um contexto, tem uma coerência, uma consistência. O figurino, inclusive, não é de um figurinista, é de um estilista, de um grande mestre, Jean-Paul Gaultier, o figurinista desse filme, né? Então, para a gente entender um pouco como que o figurinista ele pode ser diretor de arte no sentido de conduzir uma cena, assim como o autor ele tem um papel de idealizador, né, da ideia, o diretor de arte é de realizador, de revelador. Ele é um talento revelador, por isso o demiurgo. Michele. Obrigada, gente. Bom, dando continuidade ao processo, né, que Lorena acabou de falar, e também respondendo, né, a pergunta que Renata apontou nos comentários, nós começamos a criar o repertório criativo, né, de que bases tanto o diretor criativo, né, o figurinista ou, no caso, o designer, pretende se alimentar. Eu acho que esse é o ponto principal. Quais são, né, os aspectos que vão nortear a coleção, que vão nortear aquele processo de criação, não só do personagem, mas principalmente qual é a atmosfera principal daquela peça, ou daquele filme, ou daquela novela, vamos dizer assim, né? Tudo tem um propósito principal, e é dali que começa todo o processo. Então, é a partir de algumas fontes basilares e alguns signos que a gente começa a criar as referências e trazer as imagens e, consequentemente, trazer também os outros signos que estão relacionados àquelas imagens. Então, a gente começa a criar um repertório não só de imagens, mas de significados a partir dessas imagens e juntar os dois. E é através dessas ideias que a gente começa a trazer mais elementos e mais e mais e mais. Uma ideia gera outra e outra e outra e outra, vai abrindo o leque e cada vez mais vai trazendo, criando uma grande teia. Né? A partir dessa teia é que a gente começa a criar quais são as principais imagens que vão definir o escopo principal dessa pesquisa. Então, é a pesquisa que vai dar muito o caminho que vai seguir, seja orientado pelo diretor criativo ou orientado pelo diretor cênico, né, ou até pelo designer, vamos dizer assim. E esse olhar é que o criador tem que ter um pouco mais apurado e perceber quais são esses caminhos, de que maneira a gente começa a conectar esses pequenos pontos, né, Lorena? Isso, exatamente. O que é interessante, a Michele falou muito bem, eu sou mais caótica, que eu vou falando, né? Mais porque, na verdade, eu trabalho muito com aspectos fenomenológicos, eu trabalho com fenomenologia, então... E eu com semiologia. Semiologia, então, é legal que a gente se complementa, né? Bacana. Mas eu utilizo muito a fenomenologia, porque a fenomenologia é a imagem diretamente. Qual o espanto? O que aquela imagem causa sem passar por outras estéticas ou outras filosofias? A fenomenologia é a novidade da imagem, o que ela te passa ali naquele momento. Tá? A primeira impressão é aquilo, né? Resumão do que é fenomenologia. Então, eu trabalho muito com Maurice Merleau-Ponty, Bachelard, né, que trabalha com a poética do espaço, que é o meu grande criador. Eu sou bartesiana, Humberto Eco, Panofsky com a iconografia. É interessante, gente, que e Gombrich. A Michele falou nas questões mais ordenadas, né, da prancha conceitual, dos moldes, né, que uma ideia vai gerando outra. Por quê? Porque, na verdade, existem lacunas. Humberto Eco mesmo fala, por exemplo, um texto de teatro. O texto de teatro é um texto esburacado. Cabe ao leitor preencher os níveis de esburacamento. Quer dizer, na verdade... Esses textos, mesmo que o autor te dê fulano
se dirige à porta, mas depois ele entra, vai não sei aonde, senta numa cadeira vermelha. Você tem essas indicações cênicas, você pode repeti-las no espaço, você pode fazer isso. Mas vai depender do conceito que o diretor estabeleceu, de repente ele quer a cadeira azul, você fala que a cadeira tem que ser roxa, e você defende a sua tese, porque aquele O gestual muda. o gestual muda, muda tudo, né? Então, sobre isso, quer dizer, como que o diretor de arte, como que o cenógrafo, como que o figurinista podem contribuir no sentido, a partir das suas pranchas, né? Contribuir para melhorar esse movimento dramático. E o principal, qual é o objetivo principal dessa nossa conversa, dessa nossa história toda? É servir ao público, né? O nosso trabalho é servir ao público. Seja num desfile, seja num espetáculo, seja no cinema, é servir. O objetivo final é esse mesmo, é o público entender, né, o que é a linguagem a partir dos elementos visuais, dos elementos sensoriais, né, que nós estamos ali tentando buscar de certa forma. Nós, enquanto artistas visuais, trabalhamos muito mais, né, com a questão do visual, e o figurino é um deles, né, que mesmo sem ter nada explícito, 90% ele está ali transmitindo um pouquinho para o público. Às vezes não está no gestual, não está na fala, não está no próprio texto, mas um elemento, às vezes um pequeno adereço colado no figurino é o suficiente para o público entender o que isso quer dizer com aquilo. Então, acho que é muito importante ter essas minúcias, não é no todo, mas às vezes é num pequeno detalhe que você insere, não só na prancha, mas depois o transporte. Isso que foi uma coisa assim, que eu trago de referências de muitas vivências, principalmente dentro dos projetos de televisão, que às vezes é um pequeno pedaço que está ali no concept, que vai virar uma coisa enorme num adereço. Ele vai se transformar em um bordado ou uma coisa tão forte no traje, ele não consegue mais ser dissociado daquela personagem. E ele transborda a essência do concept board, né, que para o figurino não é mood board, é o concept board, e ele vai adentrando o universo do personagem e não consegue mais ser destituído dele de forma alguma. O Otton está falando aqui, eu vou fechar esse assunto seu, Michele, que eu gostei muito que você está falando, eu quero fazer uma complementação aí. O Otton colocou aqui, o pior é quando o diretor não consegue enxergar a narrativa. Bom, é uma outra questão, depende do diretor que você trabalha. Às vezes você até colabora no sentido de, não é eu sou melhor que você ou eu sei mais que você, mas olha, vamos por esse caminho, eu acho que está pedindo isso. Olha, eu li determinada coisa, eu vi... Né? Aí, Otton, a gente sabe, né, meu bem? Então, é assim, pode acontecer agora, Michele. Você falou uma coisa essencial, né, bem concatenada, que é o seguinte, eu me lembrei de uma frase da Feigo Strauer. No campo dos infinitos... Eu uso ela. No campo dos infinitos, nem sempre a parte é menor que o todo. Por quê? Aquela pecinha de bordado que está lá no concept board que você falou, se transformou numa coisa enorme, e ela pode virar um cenário também. O diretor pode pirar naquilo e tudo mudar. Entende? Então, assim, você tem que ter uma coerência, assim, até onde eu posso ir. Aqui a gente não está falando de dinheiro, de como que vai conseguir da produção, não. Estou falando só do processo criativo, como ele deve ser, como ele pode ser, né? As possibilidades que chegam, né? E até onde ele consegue levar, né? Exatamente. Então, o interessante é que cada elemento do seu concept, ele entra, é uma tese, né? É uma defesa que você faz. Né? É uma defesa. A cada projeto é uma defesa. Cada projeto é uma defesa. Não, às vezes ele é abraçado naquele momento, mas existem muitas reuniões antes, existem os ensaios, né? A gente está falando disso. Falando em moda, é outra instância. Moda é outra coisa, é comercial, é venda, né? Mas não deixa. Mas também há seleções. No processo, tem uma questão com o figurino também, né? O figurino é a roupa arte. A moda também pode ser, por que não?
Inclusive agora, existe uma tendência agora, de uns anos para cá, uma tendência do desfile espetáculo, dessas Exato. E Tem bacana até na pergunta da Renata, onde, né, as duas se conjugam, tem alguns, os últimos desfiles da Dior, inclusive, que foi o do Tarô, né, que tem essa relação toda performativa no entorno, que eles fizeram pequenos filmes com as peças, né, da coleção. Então, ele tem uma atmosfera que se conjuga, ela tem essa transmissão de linguagem muito forte entre a moda e o figurino e a cena performativa. Eu acho isso importante, porque não fica mais só a junção, por exemplo, quando a gente está falando sobre uma criação de um painel de referências mais dinâmico, que é o mood board. Ela já não tem mais só a referência de elementos que você vai beber naquela fonte sem um contexto, sem uma conexão tão forte, que é só elementos que vão te dar inspiração. Não, ali tem toda uma história, né, do entorno das cartas e daquela brincadeira que eu acho que é importante, que isso está desde o início. Isso não é pensado só no filme, isso foi pensado antes, que é esse processo agora, que é a seleção das imagens. Porque o que é o mood board e o concept board, para quem nunca viu? São colagens, né? São colagens que têm uma união de imagens que depende do tipo de relação que você quer criar. Então, tem algumas que são um pouco mais subjetivas, que é o caso do concept, você consegue trabalhar de uma maneira mais densa, aspectos mais sensíveis para transmitir alguma coisa um pouco mais forte, não simplesmente pegar elementos para jogar na roupa, mas tem um fundo, tem uma cor, tem uma massa, tem um gestual, tem uma forma, tem um espírito um pouco maior, e que quando tem no mood board que você fica um pouco mais restrito a elementos que de fato você possa colocar na peça ou que você possa transmitir através do modelo que vai vestir aquela roupa na passarela. A Dior, por exemplo, transbordou isso, e o Valentino também, com a inspiração do Shakespeare, há uns anos atrás, eles transbordaram isso quando trouxeram a questão cênica para a imagem, né, e trazendo toda a direção de arte para o fundo, para a escolha do cenário, elementos de adereço que tem uma referência mais, por exemplo, de época e coisas do tipo, para agregar, né, aquela forma que está ali sendo apresentada para uma pós-venda comercial, mas ali está sendo vendido a ideia, né? E a ideia é mais subjetiva. Voltamos a Platão e aos demiurgos. Porque, assim, é importante saber de filosofia. É isso. Entende? Por quê? Você falou a diferença, realmente, eu quero só complementar, né, que você colocou super bem, mas eu queria complementar. O concept board, ele é um geralzão, ele é mais ligado, é um overview, digamos assim, né? Ele é mais ligado à direção de arte. E o mood, ele é mais específico, direcionado, mas também o seu livro, né, gigante de colocar ali cores, emoções, texturas e tal, ele é mais direcionado. E o concept, por exemplo, eu fiz um espetáculo, agora citando já um exemplo, em Barcelona, baseado em Blade Runner. Blade Runner, aquele que é baseado, que por sua vez foi Blade Runner o primeiro, não 2049, o que se passaria em 2019, né? Que a gente até passou por 2019 aí, aos trancos e barrancos. Esse espetáculo, ele foi incrível porque o diretor, ele me solicitava umas coisas que eu achava estranhíssimas. Blade Runner é um romance policial baseado na obra de Philip K. Dick, que escrevia novelas policiais, romances policiais, né? E o que é interessante, falando no filme, rapidamente, vocês têm que ver esse filme, quem não viu, é que todo figurino, como esse romance do Philip K. Dick, né? Excluem os androides com ovelhas elétricas, a gente tem até a ovelha Dolly, né? A realidade buscada lá da ficção, né? Ele se passava na década de 40, foi escrito na década de 60, se passava tinha todo um aspecto da década de 40, né? Se passava na década de 40. E o Blade Runner, então, colocou como uma coisa mais cyberfuturista,
né? Então ele colocou aquela coisa. Só que ele preservou aquela marca do autor, do figurino ser da década de 40, né? Do capote do Deckard, né? Do detetive lá, a roupa da Rachel. Então, assim, para eu falar desse filme, é importante a gente assistir esse filme. Tá? O cinema antes e depois de Blade Runner. Eu tinha uma missão muito forte que era fazer a transposição da linguagem cinema para teatro, que é outra coisa, é outra vibe, é outra pegada. São linguagens muito diferentes, volumes diferentes, texturas diferentes. No cinema você tem closes e super closes, você vê detalhes. No teatro não. O espectador está ali parado e a plateia, né? Assim como a televisão, são propostas completamente diferentes. Exato, você tem que botar volume, que nem o caso da ópera, você tem que botar muito mais volume, porque você está muito mais volume. Então, o que aconteceu ali? Eu comecei a tentar trabalhar, eu saí um pouco da década de 40, né, na questão do figurino, mas eu respeitei a cyber, coloquei, né, tem uns exemplos aí, quem quiser vai lá no meu YouTube, Lorena Sender Art, uma coisa assim. E o que aconteceu? O diretor chegou para mim e falou assim, Lorena, eu preciso de um aspecto grego nessas roupas. Eu falei, por que você quer chegar à Grécia? Não estou entendendo, eu fiquei dias pensando naquilo. Não, porque eu quero botar umas máscaras no início do espetáculo e eles narrando aquela coisa que tem no início do filme, que fala que os androides eram explorados, foram criados pela corporação do Tyrell, foram para outros planetas para ser explorados como escravos e voltaram para a Terra. Né, o resumo do filme é esse, para exigir saber quanto tempo de vida eles tinham, que é um questionamento muito forte, que é um questionamento que nós temos também. Quanto tempo nós temos? Ninguém sabe nada. Né? Ele pediu essas máscaras gregas, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei pensando, tá aí, descobri, sabe o quê? A Ilíada, ele falou de Grécia, eu fui buscar coisas na Grécia, eu busquei a Ilíada de Homero, que fala de autômatos. Aí eu comecei a ligar Ilíada, autômato, androide, né? E aí eu descobri o seguinte, Vulcano, Hefesto, era o que forjava os autômatos da Ilíada. Então, o Tyrell, o meu figurino, tinha que ter um quê de Hefesto, de grego, de mito grego. E as máscaras, aquelas máscaras de Grécia arcaica, eram totalmente com cara de autômato, eu descobri tudo, gente, estava tudo ali. Então, gente, agora, fechando, o mais importante, a arte, seja a direção de arte, a arte em geral, ela permite esses saltos no tempo, né? Não é igual a ciência, né? Que precisa das comprovações, dos testes, daquilo tudo, né? Mas você cria uma verdadeira ciência da arte quando você descobre que você pode dar esses saltos que são incríveis. Aí, tudo se abriu. É a mesma história do board. E o resultado foi incrível, foi muito legal. Pena que aqui no Instagram, né, Michelle, a gente não tem material de apoio, né? A gente vai ficar pegando um papel assim para mostrar, né? Tem isso. Mas não dá. Como a gente promove os cursos nesse sentido, mais aprofundados, isso aqui é só um bate-papo, a gente pode, né, aí sim, dobrar melhor essas questões, concatenar mais as ideias, né? Falei demais. Bom, é o mal, né, de nós duas, que somos professoras, a gente acaba falando muito, não tem jeito de se empolgando. Bom, eu tenho uma outra experiência, né, um pouco mais dinâmica da questão até da produção de conceito de personagem para a televisão, né? A gente trabalha nesse universo, geralmente se combina os dois, a moda e o figurino, elas estão sempre conectadas, até porque o que vai para a mídia, né, para a televisão, sendo apresentado para o público, em uma semana, um mês, já está nas ruas sendo vendido. Então, aquilo se transforma, né, num produto de venda.
a pulseirinha da Jade, né? A camisa da Carminha, sei lá, tem vários exemplos assim de elementos do figurino que marcaram, que foram depois para venda. Exato. Olha, o Otto está falando aqui, storytelling. Otto, eu vou lembrar disso daqui a pouco, eu vou falar sobre isso, porque é muito interessante também. Não deixa de ser, né? O storytelling, ele está ligado à questão comercial da moda ou do que seja. É como se fosse o seu concept board contado, narrado, né? É meio por aí. Isso. Mas, falou uma coisa interessante, porque assim, a moda, de uma maneira assim, vou falar bem breve. O que é moda? Qualquer luxo. Eu vi aquela coisa na televisão, então eu gostei dessa camisa, dessa blusa que a Michelle está usando, amanhã eu compro uma igual. Sim. E a moda, ela tem uma coisa de produção mais em série. Né? O figurino... exato. O figurino não. Tem essa diferença. O figurino é a roupa, que é uma roupa especial para aquele momento, para aquele personagem. Existe uma efemeridade no teatro, no cinema, ou seja onde for, né? Mas a moda também tem o seu lado artístico, no sentido de aquilo se desdobrar em outras coisas. Hoje tem estilista reaproveitando coleções anteriores e criando outras roupas, a partir de coleções. Assim, é muito digno. Assim, isso. Pena que a gente não tem que falar muito em sustentabilidade, mas a gente, né, Michelle, de figurino, né, Otto, também, a gente já nasceu catando coisas e reaproveitando. Sim, aproveitamento o tempo todo. O que chamam hoje de ressignificar. A gente falava... upcycling. A gente é mais antigo, então a gente usa outros termos, mas é tudo igual, né? Agora, é o que é tanto é que eles chamam de resíduos do ateliê, nós chamamos de chão do ateliê, né? Chão do ateliê. O ateliê é um ateliê de figurino, né? E nada joga fora. E assim, são duas matérias distintas que se entrecruzam em determinados momentos. O processo de criação é muito parecido, só que uma coleção tem algumas normas, entre aspas, de você criar, sei lá, calça, jaqueta, vestido, né? Uma certa quantidade. E isso está sendo um exagero, porque agora tem o ultra fast fashion, é um absurdo, eu me revolto. Mas isso é um outro assunto, né? A gente fala da nossa questão, que é mais da arte em geral. Né? Mas é interessante falar sobre moda, a gente pode até marcar um dia, se vocês quiserem. Digitem aí, falem aí. É muito importante essa parte sustentável, né? A gente precisa ter consciência não só na moda, mas principalmente também no figurino hoje em dia. Eu já trabalhei muito com essa questão de aproveitamento de acervo, né, de elementos do acervo, que principalmente eu tive experiências de formas de aproveitar o acervo. A Alessandra, que acabou de colocar o sim aqui, ela sabe muito bem, né, essa questão do aproveitamento, que é onde ela trabalha, e principalmente aproveitar de uma maneira que não estrague, que possa ser reaproveitado por outro profissional, uma maneira de pontar, incluir acessórios, esconder, trabalhar só com pontos invisíveis que depois tire a peça, volta a uma estrutura normal e volte para o acervo para ser usada novamente. E uma outra questão que eu acho que é importante a gente pontuar nesse tempo, antes de acabar o horário, é que quando a gente está criando esse painel, essa sessão desse repertório criativo, nós também temos uma base, né, estrutural no figurino de quais são as principais formas que vão alimentar aquele personagem, né, o tipo de shape, né, da silhueta, vamos dizer assim, que vai formar. Isso é importantíssimo, porque assim como vai definir a silhueta daquela coleção, também define a silhueta do personagem. Então, mas como é que aquele personagem vai se comportar com isso? Eu acho que também é um ponto importante. Sabe de uma coisa, Michelle? Situa o espectador. Uma paleta de um personagem, porque assim, você ajuda o cérebro, a gente já fala até de neuroestética, né, que é uma disciplina que eu adoro. Você ajusta o cérebro daquele espectador para entender que aquele tom é da tal personagem, fulano está chegando, eu já sei quem é, aquela silhueta no escuro, eu já sei que é aquele personagem. Então,
essa organização de cores e de texturas, de tudo isso, pós-mood board, que é, né, o shape, a modelagem, tudo que vai aparecer ali na onde seja, você vai ajudar o espectador a se situar e até chegar a uma compreensão melhor do espetáculo. Sim, Não sim. é? Isso porque a gente nem falou ainda nas questões alegóricas, metafóricas, realistas. Que não vai dar tempo. Não, Desculpa, muita coisa. 10 minutos, olha como passou rápido. 10 minutos. Oi, Murilo, um beijo para você. Um amigo meu acabou de entrar, também aqui de Portugal. Malu, beijão, querida. Malu. Então. Sim, arquetípicas. Montamos os arquétipos para ter o entendimento do espectador. Isso é muito importante, tanto na construção da personagem, né, ou da atmosfera daquela peça, ou da própria estrutura da coleção. Os arquétipos são importantes para a construção do entendimento geral, da forma por quem vai ver depois, né? E trazer essa estrutura. Realmente é muito pouco tempo, mas 2 ou 3 palavras que vocês captaram desse nosso bate-papo de hoje. Podem escrever aí, Otton. Ajuda aí, gente. Renata. Salhar. Vai aí, Alnessi. Todo mundo que está aí. Quem está mais? Vou botar o seu e-mail e o e-mail da Michelle. O que vocês querem saber mais? Se vocês têm alguma dúvida, se você tem interesse em algum curso, a gente pode mandar para vocês, né, Michelle? O que mais? Sugestões para a gente abrir as opções. Processo criativo para apresentação. O Otton está dizendo, ótimo. É o quê? Processos criativos? Criativos para apresentação. Para apresentar o trabalho, defender o trabalho? Isso é legal. E a gente também... Bom, adoro. Os nossos cursos, a gente faz isso nos cursos, tá? A Lê está pedindo ensinamento moda. Ensinamento moda, tá. Moda sustentável. Ok. Bacana. Que bom. Está quase acabando. É porque assim, vai ficar 5 minutos. Vai ficar gravado, né? Mas vai ficar gravado, mas a gente não vai deixar todo o tempo aí, não. A gente vai botar lá no nosso canal do YouTube, eu no meu, Michelle no dela. Né? Porque aí vocês entram, aproveitam e curtem o canal. Tem um monte de coisas nossas lá, né, Michelle? Mas a gente faz essas parcerias, porque, enfim, é muito bacana. É muito bom ter a Michelle perto, né? Para tirar o meu lado caógeno. Não, é bom, eu gosto. Eu adoro falar. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E assim a gente vai combinando as áreas e as coisas, né? Exato. Então, também a ciência da arte tem essa coisa dessa preocupação com esse paralelo com a história da ciência, né? Eu sou das ciências da arte hoje e fui das artes visuais da parte de semiologia, né? Da Belas Artes. Eu estou na Belas Artes ainda. Agora você está na Belas Artes de Portugal. Você esteve na Belas Artes do Rio de Janeiro, né, meu bem? Você é uma mulher da cidade. Não é? Mas, gente, eu quero falar com vocês. Escreveram coisas aqui? Se não escreveram, sim, upcycling, beneficiamentos, texturas, foram os pedidos que eu observei. Bacana. Processos de criação. Isso. De apresentação. Tá. Gente, eu não sei se essa live vai se perder ou se a gente tem que acabar aqui. O que a gente faz? É melhor desligar, faltam 3 minutos. Para a gente poder ter ela gravada, né? Quando a gente não tem um apoio de material, é mais complicado. Então a gente tem que falar muito, tentar se fazer entender. E o tempo é curto, eu estou pelando, né? Eu tinha tanto mais coisa para falar, gente, falando isso aqui, ó.
Em janeiro estarei aí pertinho, a gente pode se encontrar todo mundo. Tem o meu fone, peraí, gente. Eu não sou tão organizada quanto Lorena, não tenho papéis. Não tem o quê? Eu não tenho papelzinho, não sou tão organizada nesse ponto. Você tá me dando ordem aqui. Beijo, desliga. Beijos. Adorei compartilhar minhas experiências com vocês. Beijo, Michele. Força aí. A gente se vê em janeiro, né, querida? Você vai estar no Rio. A gente vai lançar uns cursos. Beijão.